Olá, meus alunos queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Dani, estou aqui representando a nossa organização Educacional em Cristo e a nossa aula de hoje é uma aula que eu preparei para a gente começar a se aprofundar um pouco mais, praticar o nosso conteúdo, né? Terceira questão fala o seguinte, meus amores, ao longo aí do desenvolvimento da geografia, alguns pressupostos teóricos e metodológicos foram adotados ou refutados, dependendo da abordagem dada à disciplina em cada momento. A concepção, portanto, da geografia como ciência fundamentalmente empírica e descritiva alinha-se mais com a abordagem da geografia? Bom, se ela é uma ciência empírica e descritiva, a gente está falando aqui de uma geografia mais tradicional, tá bom? Então, a resposta dessa questão seria a letra C. Quarta questão traz mais um texto para vocês, que diz o seguinte: a vontade política é o ingrediente fundamental e necessário para erradicar a fome e todas as formas de malnutrição, incluindo o sobrepeso e a obesidade. Na América Latina e Caribe, afirmou nesta semana, dia 25, o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, o brasileiro José Graziano da Silva, a ideia de que, para acabar com a fome, temos que decidir investir nos mais pobres, é agora amplamente aceita por todos os países do mundo, disse o chefe da agência da ONU, em evento que fez parte da programação da sessão da conferência da FAO. Gente, então, a postura aí defendida pelo diretor da FAO pode ser associada à abordagem da... Nós temos aqui algumas opções que trazem aí a questão da geografia crítica e também a geografia tradicional, mas, obviamente, de acordo com o contexto que a gente visualizou aí, nesse relato, a postura defendida foi uma postura crítica. Então, a gente poderia ficar em dúvida aqui entre a letra A e a letra B. Porém, a letra B diz o seguinte, pois entende que o problema da fome depende essencialmente da evolução técnica, e não é o que a gente visualizou no texto, mas sim associou aí o problema de fome com questões políticas, econômicas e sociais. Então, a letra A seria a resposta correta aqui da quarta questão. Quinta questão traz mais um texto para ser analisado sobre a área territorial do Brasil. Diz que a área territorial do Brasil aumenta após o IBGE atualizar os dados. Então, vamos lá. Ao atualizar as dimensões oficiais do Brasil, o Instituto de Geografia e Estatística do IBGE descobriu que o país expandiu sua área em 890,45 quilômetros quadrados. Segundo, portanto, o IBGE, trata-se de um aprimoramento tecnológico na medição e a simples incorporação de novas áreas, seguindo o texto, especialmente de pequenos arquipélagos e de águas internas. Na atualização do Instituto, divulgada em 2001, as lagoas dos Patos e Mirim entraram na conta do território gaúcho. De acordo com o geógrafo Gervásio Rodrigo Neves, ex-professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ex-delegado do IBGE no estado, a mudança não é significativa, justo porque ela acontece o tempo todo e assim sempre será. Culpa de pequenos detalhes imperceptíveis para os leigos mais sensíveis aos equipamentos de medição. Qualquer alteração no nível do mar muda a medida. Se a maré estava baixa, é outra coisa. Alta é outra, diz aí, segundo Gervásio. Nós não estamos mudando os limites territoriais dos países, do país ou divisas internacionais, mas aprimorando a tecnologia do trabalho, o que leva à revisão de valores de área publicados. Neste caso, grande responsabilidade recai sobre o GPS, velho conhecido dos carros brasileiros e fundamental para o funcionamento do sistema de referência geocêntrico para as Américas, adotada pelo IBGE. O instrumento permitiu maior precisão do mapeamento territorial, superior às tecnologias na década de 1990, por exemplo, e sem comparação com a fotografia aérea dos anos 1940. Então, um texto aí, né, bastante interessante sobre esse aumento aí da área territorial do Brasil, né, contados e atualizados pelo IBGE, e traz aqui algumas alternativas para a gente avaliar se elas são verdadeiras ou falsas. Então, de acordo com o texto e com seus conhecimentos, assinale verdadeiro ou falso em cada afirmação a seguir. Dentre os principais motivos para o aumento do território brasileiro, há o uso dos avanços tecnológicos, ligado a instrumentos de observação e medição como imagens de satélite ou GPS,
Obviamente que sim, nós estamos aí no mundo tecnológico. Então, essa alternativa, ela é verdadeira, tá bom? A disputa com Peru e Colômbia nos últimos anos fez o Brasil aumentar seu território. O que tem a ver isso aqui, né? Então, essa alternativa é falsa, tá, meus amores? Seguindo aqui a nossa atividade, a próxima alternativa diz o seguinte: as lagoas Mirim e dos Patos não eram contabilizadas na extensão territorial do Brasil, por isso o país era menor até a atualização de 2013. A gente não visualizou essa informação aqui no nosso texto, portanto, ela é falsa. E as fotografias aéreas ainda são materiais cartográficos importantes na definição da demarcação de territórios, com certeza e sem dúvida. Então, a alternativa correta aqui seria a letra B. VFFV. Sexta questão, traz algumas imagens para a gente analisar. Temos a primeira imagem aqui, uma imagem de paisagem natural, e uma outra aqui já uma imagem de paisagem humanizada, industrializada, né? Construída pelo homem. Então, vamos lá então para o texto. Ela é a fonte de matéria-prima para a fabricação de vários produtos, desde pneus a utensílios na cozinha, incluindo brinquedos, luvas de borracha e preservativos. Trata-se da seringueira, árvore nativa da Amazônia, de onde é extraído o látex, seiva, e quando coagulada, é a origem à borracha natural. Com base, portanto, nas fotos e no texto, apresente as relações que podemos interferir entre esses espaços. Meu bem, a gente visualizou aí uma paisagem mais naturalizada e uma paisagem mais humanizada, e a gente pode dizer que os dois espaços retratam aí essa interação que acontece, né? E essa integração que acontece entre esses tipos de paisagens, tá bom? Então, os dois espaços retratados se integram e interagem, já que a extração de látex tem o objetivo de atender também à produção de pneus, os quais atualmente são compostos de cerca de 10% desse produto. Portanto, a produção de uma área está integrada à produção da outra. Essas imagens só nos remetem aí a essa integração, essa interação que acontece entre o homem e a natureza. Próxima questãozinha, traz mais um texto, diz o seguinte: um dos grandes debates da geografia, desde que esta alcançou o status da ciência, entre o final do século XVIII e o início do século XIX, tem sido alusivo ao seu objeto de estudo. Na atualidade, tomando como referência argumentos de geógrafos como Milton Santos e Roberto Lobato, entende-se que a geografia tem como objeto de estudo o espaço geográfico. Dessa forma, definimos-la como ciência da organização espacial. Sobre o conceito de espaço geográfico e sua abrangência no estudo de geografia, assinale a alternativa incorreta. E aqui não é a alternativa correta que ele pede, é a alternativa incorreta. Então, a letra A diz o seguinte: o espaço geográfico não constitui uma totalidade homogênea, uma vez que reflete as diferentes desigualdades da natureza e das dimensões do trabalho humano. Com certeza, isso aqui é verdadeira. Nós não temos aí essa totalidade homogênea, porque nós temos aí muitas diferenças e singularidades, né, no nosso espaço geográfico. A letra B diz o seguinte: o espaço geográfico abrange, além dos elementos naturais e artefatos humanos, a rede de relações criadas por fluxos de pessoas, mercadorias, capitais e informações. Sim, abrange isso e muito mais, tá bom? Letra C, o espaço geográfico constitui uma totalidade homogênea, já está errada de aqui, porque a gente sabe que o espaço geográfico não constitui aí essa totalidade homogênea, pelo contrário, ela é heterogênea. Então, a alternativa C é a alternativa incorreta dessa questão. Questãozinha número 8, mais um texto, né, pessoal? Para a gente já ir se acostumando com a modalidade de provas do Enem, certo? O homem também vai impondo à natureza suas próprias formas. Aqui podemos chamar de formas ou objetos culturais, artificiais e históricos. Estas formas históricas não são as mesmas através dos tempos. Aqueles acréscimos dos tempos primitivos são diferentes dos atuais. Hoje, as formas impostas à natureza são muito mais complexas, resultado também de uma série de heranças. A natureza conhece um processo de humanização cada vez maior, ganhando a cada passo elementos que são resultados da cultura. Torna-se cada dia mais culturalizada, mais artificializada, mais humanizada. Isso é verdade, né? No processo de desenvolvimento humano, não há uma separação do homem e da natureza. A natureza se socializa e o homem se naturaliza. De acordo com o autor, é correto afirmar que o homem e a natureza constituem elementos opostos e dissociados? Não, né, gente? A gente está vendo aqui o tempo todo
essa tecla da integração, da interferência do homem com a natureza. Então, essa aqui está incorreta, tá? A natureza hoje subordina o homem às suas leis e regras, restando a sociedade. Isso aqui é um pensamento até muito determinista, que a gente já viu que não é correto. Adaptar suas atividades econômicas, culturais, aos ritmos condicionados impostos pelos fenômenos naturais também não, tá? As transformações do espaço geográfico realizadas pelo homem produziram uma nova natureza, caracterizada cada vez mais pela presença de formas e objetos artificiais. Sim, foi isso que a gente conseguiu visualizar no texto. Então, a alternativa correta é a letra C. Próxima questão. O desenvolvimento tecnológico dos séculos XIX e XX alterou as formas de trabalho, as paisagens geográficas, os hábitos e os costumes das populações. Assinale a alternativa correta em relação a essas alterações. Então, logo na primeira alternativa, a gente visualiza aí essa alternativa correta, né? Porque ele fala aqui que a produção de elevadores e automóveis no final do século XIX e início do século XX contribuiu para a verticalização e a intensificação da estrutura viária no espaço urbano. Isso é verdade, né? A gente consegue visualizar isso nos nossos estudos geográficos. Letra B, porque seria incorreta? O conhecimento técnico-científico nos séculos XIX e XX contribuiu para reduzir a degradação? Não, né, pessoal? De jeito nenhum, é o contrário. A criação de equipamentos agrícolas modernos viabilizou o cultivo de grandes extensões de terras e o aumento da demanda por trabalhadores no campo? Também não, está incorreto, ok? Desenvolvimento econômico, tecnológico, social que transformou as paisagens geográficas, tem sua origem nas políticas nacionalistas implantadas pelos regimes autoritários. Nossa, não tem nada a ver, tá? Tecnologias avançadas direcionadas para a automação da produção proporcionaram um aumento da produtividade, exigindo maior esforço físico e mental dos trabalhadores para realizar suas atividades? Também não. Então, a alternativa correta é letra A. E para a gente fechar a nossa aula, trazemos aqui a última questão de hoje, depois a gente dá continuidade a essa correção, tá? É a 10ª questão, que diz o seguinte: a produção do espaço geográfico é um processo histórico e social caracterizado pela apropriação dos recursos naturais, pela sociedade e pelo processo técnico vigente em cada momento histórico, assim como o desenvolvimento do técnico científico informacional, traço marcante do mundo atual, o espaço geográfico. Então, sobre aqui esse texto que foi lido, a gente pode dizer que a alternativa correta é a letra D, porque a gente entende aqui que tornou-se mais denso em objetos artificiais, permitindo a aceleração dos fluxos da economia informacional. As outras alternativas, se a gente for analisar profundamente, vamos verificar que elas estão incorretas. Para o nosso vídeo não ficar muito extenso, muito longo e cansativo, a gente vai parar por aqui e a gente dá continuidade a essa correção numa próxima aula. Muito obrigada por terem ficado comigo até agora. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no Diário Escola, lá no nosso canal externo, tá bom? Ou então a gente pode se encontrar presencialmente para discutir sobre esses assuntos em sala de aula. Um super beijo. Tchau, tchau.